E eu cheguei lá, numa casa igual a que eu vivi quando eu era pequena, na mesma situação que a minha mãe, e ela com alguns filhos, sabe, gente? Alguns filhos passando fome, descalço, chorando, pedindo o que comer. Olá meninas, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim trazer um vídeo diferente, eu vim conversar um pouco com vocês, eu vim conversar sobre um assunto que há alguns anos eu não me sentia bem em conversar quando algumas pessoas me perguntavam e ainda me perguntam. Então eu vim trazer para vocês hoje que hoje eu já me sinto mais à vontade em falar sem chorar, porque eu gravei um vídeo atrás e eu chorei bastante e eu acho que muita gente deixou de assistir o vídeo porque eu estava chorando bastante, chorei muito. E eu acho que hoje eu já consigo me controlar e vim falar sobre a circunstância da morte da minha mãe. E o que é que levou à morte dela e o que é que aconteceu do período da vida dela até o dia da morte. Então espero que vocês assistam até o final e deixe aqui seu apoio, seu comentário. E vai me deixar bastante força, porque hoje eu já estou tranquila, mas antigamente eu não tinha tanta força para conversar sobre isso. Então, meninas, eu vim falar sobre a circunstância que levou à morte da minha mãe, né? Ela foi assassinada e eu vim falar o contexto de tudo. Então, quando ela tinha 14 anos, ela se envolveu com coisas erradas, começou a usar drogas, começou a dar trabalho. Meu avô disse que ela deu bastante trabalho, bastante dor de cabeça, não aceitava conselho e batia o pé, saía, passava dias na rua. Meu avô ia atrás, minha avó ia atrás, mas ela sempre foi rebelde. Começou com os 14 anos dela. E ela foi levando essa vida até que ela fez 16 anos e ela engravidou de mim. E minha avó achou que as coisas iriam mudar, né? Meu pai não quis me assumir, eu não sei quem é o genitor. Um dia ele chegou a querer me conhecer, mas eu não quis, porque eu já estava adulta e sabe, a cabeça é outra. Então, ela se envolveu com coisas erradas na adolescência, engravidou de mim e ela quis tirar. Até porque meu pai também não queria e minha avó não autorizou. Então, minha avó que assumiu a responsabilidade por mim, e minha mãe continuou na vida dela, não aceitou tratamento, não aceitou ajuda de maneira nenhuma, que ela era bem rebelde mesmo. Minha mãe era gente ruim. Ela era aquela carne de pescoço, famosa carne de pescoço. E ela foi levando a vida dela desta maneira e foi se envolvendo cada vez mais a fundo com coisas difíceis, com pessoas difíceis no mundo das drogas. E ela fazia de tudo, gente. Ela roubava, ela traficava, ela usava droga, ela usava mais drogas do que tudo. Então, gente, quando ela me teve, minha avó ficou responsável por mim. Minha mãe, ela não me amamentava, ela nunca estava em casa, ela nunca estava disposta, ela sempre estava drogada, a gravidez dela toda. Hoje eu era para ser uma pessoa muito problemática, porque ela usou bastante droga grávida de mim. Não tinha como ninguém controlar, gente. Ninguém controla uma pessoa que já está nesse mundo totalmente difícil. Eu me emociono bastante, sabe? Porque eu desde do ventre da minha mãe que eu passo sufoco. E minha avó me criou até meus 4 anos, porque ela faleceu, ela veio a falecer. Ela teve câncer no ovário e ela, depois que descobriu, ela ficou 1 ano no hospital internada e ela não resistiu, ela não aguentou. O câncer foi muito severo e chegou a levá-la. E eu fiquei à mercê da minha mãe. Então é aí que começa a grande batalha. Logo após o falecimento da minha avó, né? Ela engravidou novamente da minha irmã e ela continuou usando drogas, usando as coisas dela. E o pai dos meus irmãos já é outra pessoa e ele era bem envolvido com crime, bem envolvido com coisa ruim. E quando a minha irmãzinha estava com 3 meses, um vizinho de lá ligou para o meu avô, que já morava em Recife. Antes a gente residia aqui no interior da Bahia. Hoje eu moro em Salvador, mas
é outra história. A gente residia aqui no interior, né, em Paulo Afonso, e um vizinho lá ligou para o meu avô e disse assim: oi, venha buscar suas netas porque elas estão passando necessidade, estão passando fome. A sua filha sai de manhã, chega de noite, de madrugada, deixa as portas aqui fechadas, criança cagada, mijada e não tem o que comer. A gente aqui pega um leite, pega uma coisa, vai levar. Realmente era isso que acontecia. Levava lá pra gente, pra mim, pra minha irmã, que minha irmã era de braço, trocava fralda e a minha mãe sempre pelo mundo. Ela perdeu, acho que ela perdeu 3 bebês. Ela tinha, no total era para ser 6 filhos. Eu, minha irmã, que eu tô atrás, gente, já tem tempo que eu tô atrás, eu não acho. E o irmão que eu nunca cheguei a conhecer. Eu nunca cheguei a conhecer. Meu avô chegou a conhecer, mas eu nunca cheguei a conhecer. Depois eu nunca mais voltei na Bahia. E meu avô imediatamente saiu de Recife, foi pra lá. São 12 horas de viagem, gente. 12 horas de viagem. Meu avô chegou lá. Não repare, gente, que eu tô um pouco gripada. Meu avô chegou lá. A casa não tinha um móvel. Tava dormindo no chão. Eu e minha irmã. Minha mãe não estava em casa. Meu avô, quando chegou, ficou horrorizado e disse: eu vou levar ela hoje. Não levou minha irmã, porque como é 12 horas de viagem, era 12 horas de viagem, ainda é, né? De avião não é, mas como era 12 horas de viagem, meu avô disse: não tem como eu levar a mais nova, porque ela só tinha 3 meses. Meu avô não sabia nem para onde ir. E eu não, eu já sabia falar, eu já sabia pedir para fazer xixi, fazer cocô. E ele pegou, me levou. E eu fui. A história da minha vida já é outra coisa, tá, gente? Então eu fui viver com outras pessoas e foi se passando os anos. Então, quando eu já estava com 9 anos, foi o trágico acontecimento. Eu tinha 9 anos quando tudo aconteceu. Eu tive um sonho um dia antes com a minha mãe e eu acordei de madrugada chorando: eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. Sabe, gente, criança, ela é outra situação. Mãe e pai pode ser o que for, mas ela quer a mãe, ela quer o pai, e foi o que aconteceu comigo. Eu já estava muitos anos sem ver minha mãe e eu queria sempre, eu chorava: eu quero ver minha mãe, eu quero minha mãe. E um dia antes de eu saber da morte dela, eu chorei bastante: eu quero minha mãe, eu quero ir embora. Eu fiz birra, eu bati o pé: eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. E o que foi que aconteceu? Foi o seguinte: o marido da minha mãe, gente, aqui tá com muriçoca, eu tô coçando as minhas pernas. Então, o marido da minha mãe, ele era envolvido com coisas erradas igualmente. Nessa época, a minha mãe, ela já tinha dado uma pausa, porque ela já tinha perdido outros bebês devido ao uso de droga. Eu tenho até fotos aqui, mas eu não vou postar aqui porque são muito fortes, são de enterro. Minha mãe também está muito magra, muito feia. E ela perdeu outros bebês, então ela deu uma diminuída nas drogas. Ela, nesse tempo aí, ela já não estava envolvida com tanta coisa. E o que aconteceu? Os homens, acho que foi por cerca de 3 ou foi 4 homens, pelo que eu fiquei sabendo. Meu tio, irmão da minha mãe, era vizinho de casa e ele relatou tudo o que aconteceu. Hoje ele já é falecido e ele relatou tudo o que aconteceu. Ele falou o seguinte, que minha mãe, quando chegou os homens, pegou meus 2 irmãos, ela estava grávida. Ela foi assassinada grávida de 8 meses. Ela pegou meus irmãos, escondeu debaixo da cama e disse que não saísse de lá por nada. E meus irmãos ficaram lá escondidos. E ela foi ficar lá também com o marido dela, que ele foi para ser, quem ia ser morto só era ele, porque minha mãe não estava envolvida com as coisas. Só que minha mãe, ela se meteu na frente, ela pediu por tudo quanto era mais sagrado, pediu pelo amor de Deus, e os homens não perdoaram. Ela ficou na frente, ela se abraçou com ele, só que os homens não perdoaram, os homens atiraram para matar. Então minha mãe foi assassinada grávida de 8 meses e o marido dela também. Meus irmãos viram tudo debaixo da cama, viram tudo.
e tentaram ainda salvar a vida do bebê, que até porque não me lembro se disseram se atingiu a barriga, mas só que quando o serviço de emergência chegou lá, né, o bebê já estava sem vida por conta do oxigênio, porque minha mãe ela foi atingida na cabeça, então ela teve morte na hora. Então ela não gerou oxigênio para o bebê, então ele morreu. Então, meus irmãos até hoje, eu não sei onde anda. Eu estou fazendo esse vídeo numa questão também de apelo, porque eu quero saber onde é que estão meus irmãos. Esses dias eu chorei aqui por conta de um sonho que eu tive, que meu avô chegou, meu avô já é falecido, né? Meu avô faleceu, está com 2 anos. E eu sonhei que meu avô chegava para mim e fazia assim: Carol, vá ver seus irmãos. Nesse tempo difícil que a gente está passando, eles devem estar passando o maior sufoco. E foi muito realista o sonho. Eu disse assim: tá bom, vovô. Chamava ele de vovô. Eu disse: tá bom, vovô. Vamos comprar passagem, vamos lá. E ai gente, é tão doloroso. Eu cheguei lá no sonho, né, gente? Eu cheguei lá, minha irmã, eu não vi o rosto dela, porque quando a gente não conhece uma pessoa, o nosso cérebro ele não interpreta rosto. E eu cheguei lá, numa casa igual a que eu vivi quando eu era pequena, na mesma situação que a minha mãe, e ela com alguns filhos, sabe, gente? Alguns filhos passando fome, descalços, chorando, pedindo o que comer. E eu me acordei muito abalada desse sonho. Eu acordei pensando assim: Senhor, como é que tá? Porque é meu sangue, sabe, gente? É meu sangue porque, graças a Deus, Deus me deu uma família, me deu o que comer, me deu onde dormir. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho um teto. E eu não sei como é que tá a minha irmã, meu irmão, eu não sei as condições de vida deles hoje. Porque Paulo Afonso, quem conhece, é um fim do mundo. É um interior, fim do mundo, é seca total. Não tem, para quem não tem estudo, não tem fonte de renda, não tem trabalho. E lá as pessoas sobrevivem de doação, de ajuda. Eu não desejo viver ali de maneira nenhuma. E eu passo por isso, gente, já tem a minha vida toda. Porque desde que minha mãe morreu, eu tenho um desejo de conhecer os meus irmãos. E eu paguei há um tempo atrás uma pessoa, um rapaz que trabalha na polícia civil. E para eles é fácil, a gente dá os dados da pessoa, nome da mãe, nome do pai e o nome da pessoa, e lá eles buscam. E não tinha, porque quem sabe aqui da minha história sabe que minha mãe não me registrou. A minha mãe, ela não era uma pessoa totalmente irresponsável. Ela não se importou com isso. Eu fui para Recife, que hoje eu moro na Bahia, sem um registro. Eu passei a maior dificuldade na minha vida para estudar, para viajar. Eu nunca viajei para lugares que não pudesse, que precisava de identidade. Então, quando eu vim me registrar, eu já estava com 18 anos. 18 tem a data no meu registro. Quem quiser ver, eu tenho uma data do meu registro. Data de emissão, primeira via, 18 anos de idade. Foi em 2014. Então, gente, eu tenho muito receio do que eles estão passando, se estão passando fome, se tem filhos, se estão passando dificuldade. Então eu faço um apelo aqui, gente, quem puder me ajudar, entre em contato comigo. Meu Instagram tá sempre aqui. Eu quero saber, é meu sangue, eu quero saber como é que tá. Eu já perdi minha família toda. Sabe, essa época do ano que vai chegando, eu vou ficando muito mais sensível, porque eu não tenho mais tia, eu não tenho mais tio. Tem alguns
que se ver esse vídeo vai dizer assim, ai, mentira dela, ela tem família sim. Mas gente, não fala comigo, não gosta de mim, porque eu sou uma pessoa que eu chego e falo na lata, então não gosta de mim, não fala comigo, mas eu sinto, todo dia eu oro, eu entrego na mão de Deus e eu desejo o melhor para cada um deles. Para cada um deles eu tenho ainda 2 tias e um tio. Mas perto de mim, para passar o Natal, para passar um final de ano, eu não tenho família nenhuma sanguínea aqui. E só eu, meu marido, meus filhos e a família do meu marido. A família abençoada, graças a Deus que Deus me deu. Mas a gente sente falta do nosso sangue, da nossa família, as pessoas que realmente gostam da gente. E as pessoas que realmente gostavam de mim já se foi meu avô. A minha tia, a gente tinha nossas rixas, nossas coisas, mas no final a gente sempre se entendia. Essa época era a época que a gente mais se unia. Então, eu quero encontrar meus irmãos, eu quero saber como é que vai. Então, eu espero muito que esse vídeo se impulsione, que apareça pessoas de bom coração para me ajudar. Desculpa, gente, se eu chorei, é porque realmente me dói o coração, ainda mais que eu tive esse sonho. E me magoa bastante ver essa situação e não poder correr atrás. Eu vou correr para onde? Eu vou buscar aonde? Eu não sei nem o nome da minha irmã completo, porque o meu pai não era o mesmo dela. Eu não sei nem se ela é registrada, eu não sei nem a feição dela, eu não sei. A minha única chance de encontrar ela é se eu contar, a gente vai saber pelo nome da mãe, pelos familiares, mas eu não sei como encontrar. E meu irmão eu nunca vi. A minha irmã eu sei que ela se chama Sabrina, mas eu não sei se ela foi registrada com outro nome. Mas o que eu sei é que o nome dela é Sabrina. Então, eu espero que esse vídeo se impulsione, que Deus ajude e que eu chegue a ter um encontro. Nossa, gente, meu sonho, meu coração chega, acelera, mas Deus proverá. Meu marido assim já falou com os amigos dele que é polícia, pediu para fazer pesquisas também, mas não deu em nada. Então espero que Deus mande um anjo bom para me ajudar. E eu espero, gente, que vocês tenham entendido porque que eu não tenho familiar aqui, eu não tenho mãe, eu não tenho pai, eu não tenho tia, eu não tenho tio, eu não tenho ninguém. Eu estou sem parente assim para me dar um apoio, parente meu de sangue. Então, quando vocês verem meus vídeos, só vai ter realmente ali, só é família do meu marido. Que hoje é minha família também, mas ali sanguínea é só dele. Então, vocês entendem hoje por esse vídeo o que é que eu estou falando. E eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que vocês tenham entendido. E que Deus ilumine o coração de vocês. E que me dê sabedoria para eu saber o que fazer. E que Deus abençoe o coração de uma pessoa para me ajudar. Gente, obrigada pela atenção, por ter assistido até aqui. E que Deus fique com vocês. Beijo, até o próximo vídeo.